estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2013, vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, sente-se, por favor. E vamos abrir em Êxodo 2, e nós vamos ler do 11 até o 15. Esta palavra é muito forte, é muito séria. E eu creio que, de alguma forma, a continuação da palavra de quarta passada. Então, vamos lá. Certo dia, sendo Moisés já adulto, essa colocação já adulto mostra esse detalhe, aliás. Não passou. Foi acrescentado aqui, foi colocado aqui. Para mostrar a cada um que ele tinha consciência do que ele estava fazendo. De que não era um garoto aqui. Era um homem adulto, consciente, com capacidade de fazer escolhas certas. E, enfim, ele sabia bem onde estava, quem era, o que estava fazendo, suas intenções estavam bem claras. Foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados. Correu o olhar por todos os lados. Isso mostra um alto nível de consciência. Isso mostra, revela a intenção. Era essa, não foi feito no impulso. Aquela coisa de que eu perdi a cabeça. Quer dizer, foi no impulso emocional, foi baseado em emoção, foi conduzido por emoção, mas não aquela situação que pega a pessoa e, de repente, por um momento, ela fica meio passada. Não, ele analisou, ele olhou, ele correu o olhar por todos os lados. Então, ele tinha a intenção de fazer isso aqui. E não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Então, foi tudo muito bem calculado. A intenção era essa. E certamente havia a motivação não era a correta. Quer dizer, nenhuma motivação poderia ser nesse caso, mas eu digo que aparentemente pode nos dar a ideia que ele queria defender os seus irmãos egípcios, não sei, hebreus, mas isso não era o caso. E escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Ele achou que ninguém tinha visto. Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. E aqui começou um processo que durou 40 anos.
Nós sempre falamos de decisões, de escolhas, de atitudes, do poder de uma escolha, de uma decisão, porque a nossa vida é assim. Ela é o resultado das nossas escolhas. Todo mundo vive hoje o que escolheu. A Bíblia diz, não eu, que tudo que você plantar, você vai colher. A Bíblia diz. Então, baseado nessa palavra, você precisa levar muito a sério o que você fala e o que você faz. E o que você faz, também, ainda que seja bom, precisa ter a motivação certa. Porque nem sempre que estamos fazendo, teoricamente, algo pode parecer, aparentemente, algo pode parecer muito bom, mas a motivação pode ser muito ruim. Por trás de uma atitude pode ter muita coisa. Amém. Por trás de um comportamento pode ter muita coisa escondida. Muitos sentimentos, intenções, bem diferentes daquilo que a ação quer passar. Posso continuar, sabe? Ok? É importante isso. Nós temos que levar isso muito, muito a sério. Porque por trás de uma ação, pode ter muitas coisas a mais. Intenções, motivações, bem diferentes daquilo que aparentemente é uma coisa boa. E isso tem consequências. Eu posso até estar fazendo uma coisa boa, mas se a motivação for errada, tem consequência. Ruim. Como coisa boa, atitude correta, com motivação correta, colheita boa. Atitude correta, com motivação errada, não. Porque quando eu tenho consciência, o meu nível de consciência diz tudo diante de Deus. Não dá para eu simplesmente, eu posso até fingir, passar uma ideia, mas o que vai prevalecer é o que está aqui. É a minha motivação, são as minhas intenções. E isso é muito sério. Porque Deus está mais preocupado com o que está aqui do que com o que está aqui. O que está dentro do meu coração, do seu coração, é que tem importância. Então, por que estou fazendo isso? As suas intenções, as suas motivações são mais importantes para Deus. É isso que Ele está olhando. É nisso que Ele está de olho. Então, você pode estar fazendo uma coisa boa, mas que não... A intenção e a motivação é outra, é por outro motivo. Alguém vê para atingir um outro propósito, que não aquele que aparentemente você está tentando mostrar, mas lá é outra coisa. Isso é profundo e é sério. E quando a gente sabe, não adianta alegar ignorância. Se você sabe de uma coisa, se aqui dentro você tem consciência das coisas,
Você sabe bem quais são suas intenções, suas motivações. Não adianta você tentar ignorar e alegar que não é bem assim e tal. Lá dentro, o que vale para Deus é o que Ele está vendo aqui. É muito bem, Ele nos conhece muito bem. A Bíblia diz que Ele entende, Ele conhece como ninguém as intenções do coração. E a Bíblia fala da gente fazer as coisas com a motivação correta. E isso deve ser levado muito a sério. O que a gente planta, a gente colhe. E o que você planta na carne, diz a Bíblia, na carne, fora de Deus, você vai colher destruição. E o que você plantar no Espírito, você vai colher vida eterna. Então, se a gente prestar muita atenção nisso, a gente vai andar miudinho, atento. Porque nós vamos... É temor, o temor vai prevalecer. Até porque só uma pessoa muito estúpida vai querer passar a vida, ou muitos anos da vida, ou talvez até uma vida inteira, num deserto, na solidão, na dureza. Eu já não falei que tem gente que passa a vida se levantando, lutando para se levantar, ao invés de lutando para conquistar? Porque o processo é esse aqui, ó. O ser humano normalmente passa esse ciclo aqui, ó. Ele se rebela, rebelião, que vem a repressão, que vem o arrependimento, que vem a restauração. Aí o que acontece com muitas criaturas? Quando ele é restaurado, ele volta a se rebelar de novo. É por isso que ele passa uma vida inteira. Quando ele conquista, ele está perdendo. Sobe um pouco, está caindo. Isso a gente vê por todo lado. Quantas pessoas que fazem assim? Elas crescem em Deus, Deus as abençoa, e elas usam aquela bênção só para elas, em benefício próprio. Acontece que Deus não te abençoa para você viver longe dele. Se você pensa que Deus vai te abençoar para você viver, para aquilo não ser usado para ele, esqueça. Deus só nos abençoa para que a gente venha dar louvor a ele, para que as coisas sejam usadas para ele. Ou seja, ele me cura para eu levar cura. Ele me liberta para levar libertação, para o nome dele ser glorificado. Ele me salva para eu levar salvação. Ele me prospera para eu levar prosperidade, abençoar a obra dele. O que acontece com muita gente depois que é prosperado? Ele acha que ele nunca mais vai voltar ao estado inicial. Acontece que algumas pessoas acham que deixar a Deus é parar de vir na igreja, mas tem muita gente que está na igreja e já deixou a Deus. Já deixou a Deus há muito tempo. Tem ídolos. Como diz lá em Jó, que eu li outro dia, acho que na rádio, aqui na igreja, no templo, não. Muita gente que parou de confiar em Deus, passou a confiar em coisas frágeis. Parou de se apoiar em Deus, passou a se apoiar em teia de aranha. Está escrito assim. Agora você pega uma teia de aranha. Tem muita gente apoiada em teia de aranha. Quando você se apoia nas suas bênçãos, você se apoiou em teia de aranha. Porque quem te deu a bênção foi Deus. Então você se apoiou num negócio que, se Deus não segurar, já foi. Não vai permanecer. De jeito nenhum. E aí as pessoas, elas deixam as coisas
é uma cegueira tão grande, tão grande. É igual teve uma época, teve um pessoal que buscaram de Deus restauração, buscaram família, buscaram tudo, Deus deu tudo. Aí queriam também ter um filho, queriam ter a família completa, e tiveram. Depois que tudo estava restaurado, simplesmente pararam de buscar Deus. Aí o bebê nasceu, aí agora tem essa onda, né? Nasce uma criança, não pode sair de casa, só na igreja que não pode vir. Na igreja não pode. A igreja pode se contaminar. Na lei judaica, com 8 dias está circuncidando, passando por uma cirurgia. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Mas na igreja não pode. Mas pode ir no shopping, pode ir para a praia, pode para tudo quanto é canto. Na praia não pega doença, no shopping também não pega. É só na igreja que pega. Aí dentro dessa, ficaram 60 dias sem consagrar a criança. Sabe onde é que a criança foi receber oração? Numa UTI. Não deu 60 dias, estava desesperados ligando, que apareceu um problema, sei lá, do nada. Lá vai o pastor, não trouxeram para consagrar na igreja quando devia. Aí lembraram da igreja quando a criança, lembraram da fé, lembraram de Deus. Aí vai o pastor aonde? Para orar pela criança entre a vida e a morte? Onde? Na UTI. Na UTI. A criança já tinha rodado, já tinha viajado, já tinha ido para tudo quanto é lugar, só não podia vir na igreja ser consagrada. Na igreja não pode, na igreja. Mas daí na UTI o pastor pode ir aí lembrar. As pessoas brincam com Deus. As pessoas brincam com Deus. Elas brincam. Você já parou para pensar? O desespero do primeiro filho. Durante 40 e poucos, quase perto de 60 dias, não podia vir na igreja. Não podia. Passou todos os lugares, a criança passeou, viu todos os parentes, foi para os shoppings, para os restaurantes, para tudo quanto é lugar. Mas na igreja não vinha. Aí apareceu um problema louco, do nada. Até um carro prudente acaba de tirar da agência e vem consagrar, não é assim? Você quando comprou seu carro, não correu para vir consagrar antes de ficar rodando com ele na rua? Até um carro as pessoas se preocupam de trazer para consagrar. Compram uma casa antes de botar os móveis. O prudente, lembra, pastor, dá para ungir minha casa, que eu não quero mudar sem consagração. Olha o prudente. Olha o prudente. Eu vejo gente que já está morando junto, depois chega, ouve a palavra, quer consertar a vida, diz, não, eu não vou só casar lá no cartório, não, eu quero uma bênção, porque eu quero uma vida diferente. A mesma coisa, você tem um filho, na lei judaica, no 8º dia está passando por uma cirurgia. Os filhos das trevas são mais prudentes do que da luz. Vai ver como é que é feito. Em tantas seitas e religiões, o comprometimento é outro. É outro. Aí não trouxeram o bebê. Aí na UTI apareceu um problema. Lá vai o pastor socorrer na UTI. Quem planta na carne, colhe destruição. Não tem quem se apoia em suas bênçãos, diz a Bíblia que está se apoiando em teia de aranha. Vai botar juízo na cabeça de alguém. Se a pessoa não quiser botar juízo, você vai fazer o quê? Aí são escolhas que o ser humano faz. Então eu estou trazendo isso aqui para te mostrar. Tudo são escolhas. Se você não prima, não valoriza, não investe, não cuida da sua vida espiritual, do seu relacionamento, não zela,
se você não investe com todo cuidado na sua vida espiritual, você pode ter certeza que você vai estar abrindo brechas para o diabo entrar e desgraçar. E com o diabo, não se brinca. Se você estiver fora da vontade de Deus, não brinca, porque ele mata, ele rouba e ele destrói. Ele aniquila com a vida das pessoas que estão fora da direção. Fora. Ele aniquila. Escolhas. Todo dia você está fazendo, e muitas vezes sem perceber. E muitas vezes fazendo escolhas que estão te levando para uma colheita terrível. Semana passada nós falávamos da escolha do Abraão em aceitar a ideia maluca da Sara. O diabo sempre tem ideias malucas. E eu ainda dava o exemplo que uma coisa é você enjoar do seu carro e trocar, uma coisa é eu cansar de ter cabelo comprido e cortar Joãozinho, pintar de loiro e enjoar. Falar, meia hora depois eu falei, não é isso que eu quero. Pinto de escuro e deixo crescer de novo, a vida anda. Outra coisa é você engravidar a empregada. Outra coisa é você matar um egípcio. O Abraão tinha uma vida com Deus. Ele tinha promessa de Deus. E quando ele foi lá e aceitou aquela ideia e se meteu naquele negócio, ele pegou um problema para a vida dele. E aquele problema foi para a vida. Aqui, o Moisés pegou um problema que durou 40 anos. De deserto, de sequidão, de solidão, de isolamento, de viver como um fugitivo, de viver com medo. E a Bíblia diz que ele era um adulto. E a Bíblia diz que ele estava totalmente consciente, porque ele olhou para todos os lados, procurando ver alguém para ir lá e matar o rapaz. Então ele tinha a intenção, ele planejou matar. Então ele sabia o que ele estava fazendo. E é o que eu comecei falando aqui. A intenção. A intenção. Ele tinha a intenção de matar. E ele conhecia Deus. Ele sabia sim o que era certo, até porque ele tinha 40 anos já de idade. Se uma pessoa, né, com 40 anos já não souber o que tem que fazer, então que isso não dá desconto para quem tem 18, 20, porque já tem sido orientado também. Mas vamos falar do sujeito que já tinha 40 anos, ele não sabia, ele sabia. Então ele olhou para todos os lados. E ele achou que ninguém estava vendo. E foi lá e matou. Então já estava planejado, ele tinha planejado, estava dentro dele já a intenção de matar. Então não foi nada, foi sim na emoção, mas não vamos dizer que, perdi a cabeça, eu fui agredido, aconteceu algo. Não, que não justifica também, mas estou dizendo aqui que foi algo realmente no sangue, a sangue frio. Quer dizer, ele estava consciente da coisa. E isso lhe custou 40 anos. 40 anos. Então, às vezes, a pessoa, ela não presta atenção, ela não fica, ela não toma o cuidado que ela tem que tomar com as decisões dela, com as escolhas dela, com os passos que ela está dando. E, de repente, um passo pode custar a vida dela muitos anos de deserto, muitos anos de isolamento, de sequidão, de solidão.
muitos anos de muitas coisas que não são agradáveis, viveu como um fugitivo 40 anos. Saiu fugido, teve que enfrentar uma outra vida, porque ele vivia como príncipe num palácio, só vivia para estudar, ele não fazia outra coisa. E de repente ele se viu numa situação onde o mundo dele era outro, o cenário, a rotina, tudo diferente. Por causa do quê? Porque não vigiou, não prestou atenção, não agiu com a sensatez devida. Ele queria chamar a atenção dos hebreus, não chamou positivamente, ninguém ficou do lado dele, porque como é que o faraó ficou sabendo se foi um hebreu que viu? Foi os próprios hebreus, os próprios israelitas que denunciaram. Então você vê que quando uma coisa é feita na carne, não dá certo. Quando uma coisa é feita na carne, ela arrebenta com a vida da pessoa. Você entende isso? Quando uma coisa é feita na carne, ela não termina bem. Tudo que for feito na carne, vai dar errado. Tudo que você insistir à base da carne, vai arrebentar com a sua vida. Tudo. Se você vai fazer um negócio na carne, se você vai comprar uma coisa na carne, se você, tudo, você começa um relacionamento, seja um casamento na carne, até para ter um filho, tem tempo, você deve buscar quem é de Deus, não é igual no mundo, que faz filho sem pensar. O povo de Deus tem que pedir direção para tudo, porque tem o tempo certo das coisas acontecerem na vida da gente. A hora certa. Nós não vivemos de qualquer forma, nós temos um Deus que nos dirige, e Ele sabe a hora certa. A pessoa sai por aí, faz filho aleatoriamente, faz sem filho não é bênção, presta atenção. Ele pode ser bênção, mas ele pode chegar numa hora que não vai ser de bênção. Entendeu a diferença? Ele pode chegar numa hora, não numa boa hora. Aí eu estou apaixonado, você tem que prestar atenção. Você pode pegar um problema para a sua vida, que pode durar para você um enrosco para uma vida. Depois, Deus, me dá vitória, me dá vitória. Quando você podia estar lutando por outros assuntos. Você podia estar conversando com Deus sobre outras questões. Outras questões. Você acha que Deus mandou, Deus estava nisso? Isso foi coisa da cabeça do Moisés. Saiu da cabeça dele, ele achou que ele ia fazer bonito para o pessoal, que ele ia ganhar, o pessoal ia passar a respeitá-lo por causa daquela atitude ousada de matar um egípcio, que ele estava do lado deles. Acontece que foi tudo feito na carne, coisas bagunçadas, como no caso do Abraão e da Sara. A Sara queria formar família por intermédio da serva. Isso é loucura, isso é coisa bagunçada, desajustada. Tudo que você observar que é desorganizado, é bagunçado, não encaixa, Deus não está naquilo. Deus não está em coisa bagunçada. Quando um negócio começa, você vê que aquilo não está certo, você está forçando um negócio sair que Deus não está naquilo. Para. Que é carne, Deus está te livrando de um problema, você está querendo pegar um problema. Não vai. Deus está o tempo todo nos orientando. Quem já não se meteu num problema por causa de se deixar levar pela carne, pela cabeça, pela direção humana, e não colheu depois não sei quanto tempo da vida? Quem? Todo mundo uma vez, pelo menos uma vez na vida, cometeu uma besteira. Tem aqueles que aprendem com as besteiras.
Aí para adiante fala, chega, quando a impaciência, a ansiedade quiser tomar conta de mim, eu não vou ceder. Porque melhor eu suportar aquele momento difícil, da ansiedade, daquela impaciência que eu quero vencer isso. É melhor eu passar por isso aqui, esperar Deus colocar uma coisa perfeita, certa na minha vida, do que eu ir lá e forçar uma situação até pegar. Só que daqui a pouco é aquilo, né? Ganha, mas não leva. Ou quando leva um problema. Tem muita gente que até ganhou o prêmio, mas não levou. Alguns, quando levaram o problema. Um problema, não teve aquilo por inteiro. Não teve, não tem, não vai ter. Porque foi feito na carne. Não vai ter. Não teve, não vai ter. E é muito difícil. Eu já disse e vou voltar a falar o que eu falei quarta passada. Uma coisa que é feita na carne não termina no espírito. Aí você tem. Aí aqueles 40 anos no deserto foi a experiência da vida dele. Depois de 40 anos, que ele já tinha certamente ali, foi moído, porque o cenário era outro, a vida era outra, o ritmo era outro, tudo diferente. Ele era príncipe. E aí ele se tornou uma espécie de beduíno. Quem já foi no deserto e viu como são os beduínos, moradores do deserto, é outra coisa. É outra coisa. Se você entra no Cairo, por exemplo, e vai num hotel 6 estrelas, digamos, eu tenho conhecidos lá, de tanto tempo que eu fui, e que às vezes eram muito tinham um relacionamento comigo e queria que eu fosse, e me levava em hotel 6 estrelas para eu conhecer, onde tinha aqueles shakes, aquelas coisas todas. É outro nível. Dinâmica é outra. Aí você sai daquele ambiente e começa a cortar o deserto. Os beduínos fazem as suas casas, por exemplo, dentro da rocha. Aí eles são miudinhos, queimados do sol, secos. É outra história. Deserto só tem sequidão. Aquele sol é terrível. Sol, e à noite aquele frio. De dia você não suporta o calor. À noite gela. Aí você olha, por exemplo, você está subindo no Sinai, é uma coisa que você fala, gente, como é que pode uma coisa dessa? É aquelas, para subir, se fossem umas vielinhas, e eles deitam assim, na beiradinha da rocha. Se respirar, cai. E eles ficam ali. Eles montam aquelas cabaninhas, aquelas coisas, tudo lá. Aquela coisa seca, não tem nada. Nada. É outra coisa. Aí você vê você encontra um príncipe que mora em palácios. É a aparência uma, que era como era Moisés. Ele era filho da filha do faraó. Bicho, ele tinha que ser trabalhado, não sei. Sim, ele tinha que ser trabalhado. Mas não foi Deus que mandou ele matar o egípcio. Não foi Deus. Como não foi Deus que mandou o Abraão deitar com a Agar. Deus mandou ele esperar o filho da promessa, que ia dar. Ele passou na frente. Deus tinha uma obra com Moisés? Tinha, mas não desse jeito. Deus tem uma obra comigo e com você, mas não matando o egípcio e engravidando a empregada. Não é por aí que nós vamos vencer. Você acompanha o raciocínio? Não por aí.
Ele tem uma obra com Abraão, ele tem uma obra com a Sara, ele tem uma obra com Moisés. Ele tem. Agora tem que esperar. E tem que deixar Deus agir. E tem que passar por cima da impaciência, que não está dando para esperar mais. Que não sei o quê. Cuidado. Analisa as suas escolhas. Cuidado com a cabeça de ímpio, que você pode estar sendo guiado por cabeça de gente que não sabe dirigir a própria vida. Cuidado com as intenções, com as motivações, porque elas têm toda a importância. Toda a importância. Toda. Você pode até, teoricamente, estar fazendo. No caso aqui não tinha nada de certo e nada disso. Mas como eu vou puxar lá, eu falei no início. Você pode até estar fazendo uma coisa certa, mas se a motivação foi errada, você está fazendo errado. Não vai. O que está te motivando, as intenções do seu coração. É isso que tem importância. E, na verdade, Moisés, ele viu o sofrimento do povo, mas você vê que, na verdade, não é que ele estava se doendo pelo povo. Ele quis ganhar, aparecer diante do povo da pior maneira, à base da carne. Matou o egípcio premeditadamente, ele premeditou. Então, Deus tinha uma obra com Moisés, era propósito para o Moisés não morreu porque Deus não deixou. Foi todo um propósito desde o dia que ele nasceu, porque havia uma lei que todo menino era para ser morto. E Deus preservou ele desde o nascimento. Então, ele nasceu com o propósito de ser o libertador de Israel. Ele nasceu com esse propósito. Ele é seu libertador de Israel. Então, Deus tem um propósito comigo e com você. Mas não matando o egípcio. Não passando na frente de Deus, tentando fazer as coisas na carne. Deus mandou Abraão sair para ir para uma terra, prometeu que ele seria pai de multidões. Mas não por intermédio da empregada, da escrava, mas pela esposa dele. Então, Deus tem promessas para nós, Deus tem um propósito, Deus tem nos colocado num propósito, Deus tem uma obra comigo e com você, mas dentro da vontade dEle, no tempo dEle, de forma correta, ajustada, não bagunçada, desorganizada, na carne, na forçação de barra, não é nada disso. E todos nós temos que ter isso na cabeça. O Abraão pegou um problema para a vida, o Moisés pegou por 40 anos, foi fugitivo, morador do deserto. Por mais que ele ainda acabou se casando com uma das filhas de Jetro, que era um sujeito bem colocado ali no deserto, mas mesmo assim, para quem vinha de onde ele vinha do palácio, morador do deserto, é outra história, fugitivo, com medo de ser pego a qualquer momento, sabia que seria morto. Medo, então, passou a ser um homem que vivia com medo. Um fugitivo, um homem com medo. Tem muita gente hoje que está vivendo com medo. Vive com medo, é um fugitivo, foge de alguma coisa, em função de uma escolha, ou de escolhas. Tem gente hoje com a vida seca por causa de escolhas erradas. Tem gente hoje num deserto, desgraçado, por causa de uma escolha burra, estúpida, precipitação, botar o pé na frente de Deus, a mão onde não devia, o carro na frente dos bois. E nós não podemos, você não pode aceitar ser esse tipo de cristão, que é levado por essas doutrinas religiosas e emocionais,
que tudo ou é culpa do capeta, ou é provação, ou isso, aquilo. Foi nos dado o livre-arbítrio, a capacidade de escolher as coisas. E, infelizmente, é por causa dessas teorias aí furadas, que tem um monte de cristão derrotado, carnal, em desertos, com problemas que nem sabem como é que vão sair, porque não entendem que inteligência espiritual é fundamental. É fundamental o uso da inteligência na vida. Deus não nos chamou para uma fé burra, estúpida, sem visão. Esse cristianismo apegado a regras, a usos e costumes. Que igreja é sinônimo de muitas vezes, ou é exploração, ou é choradeira, ou é histerias, e não de aprendizado de vida. E a palavra de Deus, a Bíblia, é o livro mais sábio do mundo. Não tem nada mais sábio do que a palavra de Deus, mais sábio. Então é impressionante como muitas pessoas vivem de forma estúpida, dizendo que é guiado por uma palavra tão sábia. Como pode uma pessoa que diz que é guiado pela Bíblia fazer escolhas tão estúpidas? E tem um monte. Mas por quê? Porque uma coisa é você dizer que tem uma Bíblia, que conhece a palavra, que obedece a palavra, outra coisa você está fazendo mesmo. Você está vencendo a sua carne e colocando em prática o que tem que ser colocado. Amém? Amém. Coloque-se em pé, por gentileza. E a mão no seu coração. Liga o seu pensamento no céu. Em nome de Jesus. E peça para o Espírito Santo descer sobre você, te guiar. Enfim, tudo que você sabe que você precisa, eu preciso, a gente precisa. No nome de Jesus Cristo. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida,
oração. Aproveite os momentos que você está na presença de Deus, na casa dele, para falar com ele, para pedir para ele descer sobre você, te dirigir, te orientar, abrir seu entendimento, te dar visão, ampliar a tua mente, dilatar. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. O Senhor tem nos orientado. Cada reunião nós recebemos direção para a vida. Cada reunião o Senhor nos dá promessas, orientação, exortação. O Senhor nos confronta através da sua palavra. O Senhor nos dirige, nos guia. E tudo com uma única intenção: que sejamos abençoados e salvos. O Senhor não nos quer pegando um problema para a vida, como muita gente tem pego um problema para a vida, como Abraão. O Senhor não nos quer 40 anos num deserto. O Senhor não quer. O Senhor não nos quer no deserto. Não é essa a ideia, pegando um problema. Uma coisa é a gente passar por situações necessárias para chegar na terra prometida. Outra coisa é a gente forçar uma situação que nos leva para um deserto. É outra coisa. Israel caminhou no deserto e era propósito. Moisés fugiu para o deserto. É diferente. É diferente. Moisés fugiu, porque não tinha alternativa, não tinha para onde ir. Ele tinha que se esconder em função de uma escolha, de uma decisão, de uma atitude burra, estúpida. Então, Deus de Israel, o Senhor tem nos orientado na vida, nos levado, não é à toa que a tua palavra diz: olhai, vigiai e orai. Não é à toa. Olhai, olha o que você está fazendo, olha onde você está, olha, preste atenção, olha para os seus pensamentos, olha para os seus sentimentos. Olha, esse pensamento não é correto, esse sentimento não é correto. Olha a direção que você está tomando. Olha, agora vigia, não toma, não vá, não caia nisso. E ore. Oração vem em terceiro lugar, que a gente pode morrer de orar se a pessoa não observar, não se policiar, não vigiar.
É um desgaste. Vai se tornar apenas sacrifício de tolo, ou seja, as aves de rapina vão roubar o sacrifício. Mas que hoje cada um, meu Deus, possa atentar para o que tem pensado, pensar naquilo que está pensando, vigiar, prestar atenção no que está passando pela cabeça, que está passando pelo coração, e aquilo que não vem do Senhor, rejeitar desesperadamente e dizer: eu não quero isso na minha vida. Perceber que o comportamento não está correto, as intenções, as motivações, e combatê-las. Combater todas as intenções ruins, as motivações erradas, não aceitá-las. Se já está tomando uma direção errada, decidir não. O Moisés olhou para todos os lados. Se ele tivesse prestado atenção, que ele estava olhando para todos os lados para matar um homem. Ele tentou esconder, mas não pôde esconder, porque o Senhor não estava naquilo. Ele tentou esconder aquilo. Primeiro ele viu, ele premeditou, ele tentou esconder, mas ninguém pode esconder uma coisa do Senhor. Teórica, aparentemente, aliás, ninguém tinha visto. Mas a verdade é que tinha gente vendo. O Senhor não podia protegê-lo daquilo, porque o Senhor não estava naquilo. E aqueles que ele esperava mais não puderam ficar do lado, não ficaram do lado dele, porque o Senhor não estava. Quando o Senhor não abençoa uma coisa, aquilo não dá certo de lado nenhum. Quando o Senhor não está numa coisa, aquilo não vai fluir, não vai andar. Então, Espírito Santo, eu oro para que o Senhor venha dirigir, orientar, revelar. Meu Deus, assumir o controle da vida de cada um. Que cada um possa definitivamente dizer: Deus, assuma o controle da minha vida. E a partir de hoje, não tem ansiedade, não tem impaciência, não tem inquietação que vai me fazer ceder. Eu vou dominar a situação no Senhor. Eu vou me agarrar ao Senhor. Eu vou suportar, eu vou passar pelo que eu tenho que passar, mas eu não vou passar na frente do Senhor, eu vou esperar pelo Senhor. Senhor, entra em ação na minha vida e me dá vitória, e faz a obra perfeita, completa. Faz a obra e não deixe que eu faça, faça o Senhor. Que eu seja o cooperador da tua obra. O cooperador, meu Pai. O cooperador, que eu coopere, mas que eu jamais venha fazer o papel do Senhor. Diga para Deus que você vai deixar Deus ser Deus na sua vida. Fala isso para Deus: Deus, eu decido que eu vou deixar o Senhor ser Deus na minha vida. Porque algumas pessoas não têm deixado Deus ser Deus na vida delas. Elas querem fazer o papel de Deus. A partir de hoje eu vou deixar o Senhor ser Deus na minha vida. A gente não muda situações se Deus não estiver naquilo. A gente não muda pessoas. Aliás, a gente não muda pessoas. Se Deus não assumir o controle das coisas, você pode esquecer. Você pode plantar bananeira. Você pode fazer de tudo. Não dá certo. É Deus, Deus, Deus vai fazer. Deixa Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Tudo você não tem orado, você não tem buscado, então deixa Deus fazer o que tem que ser feito. Deixa Deus. Se você fizer algo na carne, vai piorar, vai dar errado. Mas se você confiar em Deus, ainda que pareça demorando, que está perdido, que está acabado, vai terminar em bênção. Deixa Deus ser Deus na sua vida. E seja apenas o cooperador. Coopera com Deus. Aquilo que toca para você fazer, que é a sua parte, faça. Aquilo que é a parte de Deus, deixa quieto. Deixa na mão dele. É isso que você vai dizer isso aqui hoje para Deus e vai manter a paz. Descansa. Mais uma vez, eu vou te dar esse conselho de quem tem experiência comigo, com a vida de pessoas. Eu te dou esse conselho. Entra no descanso do Senhor.
Entra no descanso do Senhor e deixa Deus ser Deus. Dê tempo ao tempo, espera o tempo de Deus, confia. E Deus vai fazer tudo perfeito na sua vida. Aprenda o que Deus está lutando para te ensinar. Aprenda. Passa pelo que tem que passar e deixa que as coisas vão vir perfeitas na sua vida. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus. Os caminhos dele não são seus. E quando a gente deixa Deus ser Deus, na vida da gente só coopera com Ele, a obra sai perfeita, abençoada. Exatamente isso. Não adianta você tentar botar um sentimento no coração de uma pessoa que você não coloca. Você só piora. Você só piora. Não adianta você tentar botar dentro da cabeça de uma pessoa uma coisa que só Deus pode colocar. Então tem coisa que a gente não adianta se tentar fazer o papel de Deus naquilo que não vai funcionar. Não adianta. Isso em tudo na vida. E o mais inteligente, para que você não se sinta cansado, frustrado, frustrada, e inclusive prejudicar mais a situação que foi aqui, nesses casos, é esperar por Deus. É esperar por Deus, que vai dar certo. Em Deus dá certo. Ó Espírito Santo, que o Senhor continue falando, revelando, direcionando, e que a obra na vida de cada um seja feita, concluída com a perfeição que o Senhor tem prometido, até porque o Senhor tem prometido enxugar dos olhos de cada um toda lágrima e encher de riso os lábios do teu povo. Essa é a promessa do Senhor, e eu creio nela. O Senhor vai enxugar toda lágrima desses olhos e vai encher de riso essa boca. Eu creio nessa palavra, e eu creio, meu Deus, que o que o Senhor tem para cada um é vitória. Muito obrigada, e que o Senhor possa continuar falando e dando a força que essa pessoa precisa para seguir até o fim dentro da tua direção e vontade, e não retroceder nem se precipitar em nada. Obrigada, meu Deus, pela palavra, pela reunião, pelas vitórias, pela direção. Muito obrigada, Espírito Santo. Amém. Amém e amém.